temos aqui o Rogério Corrêa, do Rio de Janeiro, autor de Dona Adélia, foi o texto domínio. Temos a Paula Cicolin, autora de Cordeirópolis, que escreveu a última peça, o último texto curto, A Cigarra e a Formiga, e o Paulo Sacaldassi, que veio de Cubatão e escreveu o primeiro texto, Nem Tudo São Flores. O Newton Moreno e o Fernando Neves e o Zé Roberto Jardim. Fernando Neves dirigirá os 3 textos da semana que vem. José Roberto Jardim, que vai subir, é o diretor também da companhia Os Fofos Encenam, que dirigiu as 3 cenas de hoje. Enquanto há uma acomodação aqui em cima, eu queria dizer que são textos muito curtos, eles são escritos na urgência do espírito do concurso. São textos, e aí eu remeteria a um exemplo que ocorre no Reino Unido, principalmente em Londres, onde se encontram, né, grandes centros de fomento à dramaturgia, em que é lançado um tema, esses grandes centros lançam um tema, convidam autores a escreverem urgentemente sobre esse tema, que é um tema que povoa as conversas dos cidadãos, das pessoas. Autores mais ou menos ou mais conhecidos escrevem sobre o tema, e aí são convidadas as pessoas, público em geral, mais diretores, mais atores, mais produtores, para assistirem a essas cenas escritas na urgência daquele tema lançado. São geralmente cenas de 10 minutos no máximo. E a partir do envolvimento, a partir daquilo que a peça propõe, da textura da peça, hoje a gente teve 3 exemplos muito diferentes, né? De peças escritas sob o diapasão da comédia, sob o diapasão do drama. E a partir dessas texturas, encontros são formados e novas parcerias acontecem. Então, novas possibilidades de ação, de construção espetacular acontecem a partir desses, vamos dizer, desses concursos, ou desses encontros, desses encontros urgentes. Um pouco é o espírito, uma parte dessa ideia é o espírito desse grande concurso nacional, vamos dizer assim. Porque a partir de textos curtos, escritos por 3 autores muito distintos, é que esses textos podem vir a ser desenvolvidos, né? Então, antes do Newton, ou do Fernando, ou do José Roberto Jardim apresentar os próprios atores, eu queria apresentar os autores, mas por eles próprios. E eu queria saber de vocês, quem aqui já escreve para teatro, quem escreve profissionalmente ou não? Qual é a sua experiência com dramaturgia, especificamente? Eu vou começar por favor, Paulo. Comigo. Eu já escrevo para teatro desde 2003. Ainda não vivo disso, mas eu escrevo disso já desde 2003. Inclusive fiz uma oficina com a Marici em Santos, há uns anos atrás, no Festival de Teatro de Santos. Tá? E eu já tenho textos meus encenados em vários estados, também na Ilha da Madeira, Lisboa, Moçambique, Angola. Então eu já tenho uma carreira desde 2003 como dramaturgo, levando uma vida paralela, mas já escrevo já desde 2003. Tá? Okay. Paula? Eu comecei a levar a sério mesmo a dramaturgia, escrever para teatro, porque antes eu escrevia mais romance, poema. Há uns 3 anos atrás, quando eu comecei a fazer workshops, fiz na SP Escola de Teatro, alguns workshops no SESI, na Escola Livre de Teatro, que eu faço no Núcleo de Dramaturgia Caana. E encenado, eu tenho um texto como dramaturga, que é o Feliz Páscoa, que foi encenado na mostra do ano passado da Escola Livre de Teatro. E um como dramaturgista, que foi o Cotebal, uma viagem inventada no Feliz, que foi o semestre passado que eu estudei na SP Escola de Teatro. E foi o projeto, uma viagem inventada no Feliz, que eu trabalhei como dramaturgista. Mas é isso. Faz uns 3 anos que eu escrevo. Paula, você tem quantos anos? Eu? Não, Paula. Paula. É que é surpreendente, né? Você tem 13 anos, é isso? Você escreve desde os 10, né?
Eu tenho 26. Você tem 26? Tá conservado, hein? Aproveitando o tema, né? Achei muito bacana. Você veio do Rio pra hoje? Eu vim do Rio, mas fui parar em Campinas. Porque eu fiz a pesquisa do voo da TAM e eles me deram o voo e eu não sabia que Viracopos era em Campinas, mas eu vim. Eu sou do Rio. Eu comecei a escrever há pouco tempo. Há 4 anos atrás eu fiz uns cursos de roteiro de cinema em Londres. Eu morei muitos anos em Londres. Há 4 anos atrás eu fiz 3 cursos lá. Aí há 3 anos atrás eu vim de volta para o Brasil. E no Rio eu fiz alguns cursos na Casa de Artes Laranjeiras, na Cal, que eram cursos de dramaturgia em geral. E depois a gente fez uma oficina de criação de teatro. E agora eu estou terminando uma oficina de criação de curtas na Cal. A minha experiência é essa, eu nunca tive nada montado. Mas você é ator, você me disse que fez atuação por um tempo. Quando eu era bem mais jovem. Depois que eu fui para Londres, eu parei, eu fiquei sem lidar com arte por muitos anos. Aí eu tive vontade de voltar e eu saquei que eu não queria estar no palco, eu queria estar por trás. Eu não gosto muito que olhem para mim. E eu gosto de escrever. Eu estou gostando, mas para mim a experiência é muito nova ver o que eu escrevo encenado. É muito forte, é muito diferente. Eu achei muito interessante que nas leituras de hoje, depois vocês vão também colocar um pouco suas impressões, né, sobre o que vivenciaram hoje, né, porque a experiência de ter um texto lido e ou montado é sempre, dói muito, é emocionante, ao mesmo tempo, não sei como vocês são, mas eu sou muito autocrítica, envolve muitos sentimentos, né, se vê espelhado naquilo que você escreveu e no palco compartilhando com outras pessoas. Mas o que eu achei muito interessante nas leituras de hoje é que elas ficaram entre a leitura branca, limpa, sem movimento, e a encenação. Eu achei isso tão bonito. Achei muito bacana. Não sei como é que vocês sentiram isso, mas me pareceu que tem um caminho apontado, né, de encenação. Eu achei muito interessante. Eu vim preparado para uma leitura branca. Aí me surpreendi. Eu gostei muito do que eu vi, gostei muito. Todas as 3 cenas foram bem bacanas mesmo. E o lado de cá, que é o mesmo lado, vocês poderiam falar um pouco dos atores, apresentar, e Zé Roberto, falar um pouquinho como os textos provocaram vocês nessa lide com a leitura dramática. Bom, eu primeiro, de novo, agradecer, né? Eu estava lá na cabine, o Neves e o Newton já falaram, mas eu poder agradecer também a oportunidade para os fofos de novo aqui junto, né? Já teve outras oportunidades no CCBB dos fofos, mas poder estar nessa cruzada que você tem, eu acho... Acho a palavra linda, porque é uma cruzada mesmo. Bicho, porque... Sem mortes, mas muitos sacrifícios, né? Muita fé, né? Porque é poder dar visibilidade e trazer gente que talvez algumas vezes não tem chance de mostrar ou de lapidar, por N razões. E eu acho essa oportunidade deles e da gente... E foi nesse atrito que a gente se preocupou muito, assim. Eu, Newton, principalmente o Neves, eu sei que agora já vem semana que vem, que é até que ponto a gente começa a reler e trabalhar, ou é o instrumento para que apareça o trabalho de vocês no belo sentido, né? Por isso que a gente encenou, para poder dar um colorido, porque existe o colorido na leitura, né? Aquela bela história do texto teatral só existe quando ele é tridimensionalizado, né? Se ele é literatura ou não, é essa questão. Então a gente tentou fazer um pouco disso para que aparecessem as belezas que a gente encontrou neles. Então a gente só agradece a oportunidade de mais uma vez poder estar junto, um grupo de 11 anos, e eu poder estar aqui junto com eles também, até ajudando a dirigir, podendo ter contato com vocês. Bom. Podia apresentar os atores, né? Vamos. Por eles, né? Legal. Eu sou a Carol Badra. Eu sou a Cris Rocha. Bom, agora eu fico com esse. Tá mais grave. Paulo de Pontes. Eu sou Kátia Daher. Eduardo Reyes. Ok. Foi interessante, foi lindo, né, essa passagem do microfone aqui. Foi interessante que no primeiro módulo, a classe média emergente, os emergentes, né, a nova classe média brasileira, havia um limiar entre a percepção de que era muito fácil, não só pelos textos,
mas pelo próprio workshop, em que se propunha algum tipo de exercício baseado no próprio tema, era muito fácil cair no clichê ou no estereótipo do que seja pensar em classe média brasileira, os emergentes, né, a nova classe média brasileira. E quando um especialista escreve sobre o tema, desenvolve o assunto, como agora no segundo módulo foi o caso da participação da doutora Adélia, que é uma psicóloga, dentre outras atividades, e escreve brilhantemente sobre o tema do envelhecimento da população brasileira, eu percebo que quanto mais antenado ao campo, ao assunto, desenvolvido sob o ponto de vista de um profissional que entende do tema, quanto mais próximo tiver esse autor recorrendo ao tema explicitado por um especialista, menos a gente corre o risco de trabalhar com clichês. Enquanto eu assistia às leituras, e eu ria muito, eu me perguntava, será que eu rio porque à minha frente o idoso ele passa a ideia de um clichê, dizendo dramaturgicamente, ou será que eu rio, mas eu me emocionei muito também, né? Quando Dona Adélia fica entre o passado e é atravessada pelo passado, mas é o presente que grita, né? O sentido da inadequação dessa idosa, mesmo na primeira cena, a inadequação daquela idosa, e essa inadequação muito interessantemente confortável do casal, me fazia perguntar o tempo inteiro, será que eu rio? E também me emociono porque eu estou deparando com clichês, ou estamos para além dos clichês? Eu fiquei tão curiosa em relação a essa questão e eu não sei responder, porque eu sei que eu fruí desse momento hoje muito intensamente. E, claro, quem não tem um avô idoso, uma avó idosa, eu perdi minha avó faz 4 meses, com 101 anos, e eu ainda falei para o Alessandro Toller, nosso delicioso assistente nesse projeto, meu, como está fresco o assunto, né? Então eu também me deixei fruir, mais do que em tentar criticar demais o que estava sendo mostrado, criar um posicionamento crítico, eu me deixei levar. Porque quem não tem na família um idoso ou uma idosa que compartilha conosco as suas alegrias e as suas angústias? Mas, em determinado momento, quando, eu vou pegar de novo o exemplo da Dona Adélia, que está mais no patamar dramático mesmo do que cômico, né? Quando a filha diz, mãe, você não vai para o asilo, você vai para minha casa, eu falei, esse momento para mim, nesse compartilhamento de experiência entre as gerações, já houve uma fuga aqui daquilo que era mais esperado, né? Que numa peça de teatro se apresente a ideia de que um idoso que vai dar trabalho tenha que se adequar a uma casa de repouso onde não atrapalhe a família. Falei, puxa, houve uma fuga aqui, é bonito, né? Porque são personagens atravessadas pela dor, e não é só o idoso, é o ponto de vista também da filha, do neto, é o ponto de vista, na primeira cena, da filha e do delegado, enfim, há pontos de vista. E aí a fuga do clichê, para mim, a gente tem que conversar sobre isso, acho que é um dos do nosso foco hoje. Para mim, houve uma belíssima fuga de clichês. Como é que nós vemos isso aqui hoje? Como é que bate isso? A terceira cena, obviamente, ela tem um crivo cômico muito forte, né? Vocês trabalharam isso maravilhosamente bem como atores, assim, achei muito interessante. Em alguns momentos me lembrava até o Rien à faire do Beckett, né? Vamos morrer, não há o que fazer. Vamos quase que curtir a vida, vamos continuar. E atravessados pela tecnologia, o que é lindo, são personagens que me passam muito diferentes da primeira cena, que é uma personagem urbana. Não sei porquê, mas é urbana. Né? Aquele assalto a banco, as roupas dela, não sei, ela me jogou para um... E a terceira cena me joga para um patamar de... para uma coisa de personagens interioranos. E claro, como qualquer interior hoje varrido pela tecnologia, atravessado pela urbanidade, né, também. Então a terceira cena ela é declaradamente uma cena beckettiana, de fim de jogo, é estranhíssimo, a textualidade é muito esquisita dessa última cena. Agora, eu não sei, eu queria jogar mesmo para vocês, né, como a gente não está
passando por nota aqui, podemos arriscar pensamentos. Fugimos do clichê ou estamos no clichê? Ai, doutora Adélia, a senhora podia falar também. Como é que passa isso? Eu adoraria ouvi-la, porque ela foi a nossa palestrante do início do módulo, né? Ela, inclusive, termina o artigo dela falando do papel ainda não conhecido do que vai ser em breve, uma profissão fundamental no Brasil, né? No Brasil que envelhece, que é o papel do cuidador, né? Prazer estar aqui com vocês de novo. Espero poder voltar na semana que vem, porque estou curtindo muito isto, que para mim é também uma continuidade do meu trabalho e gosto de ver esses frutos. Bom, indo à pergunta, eu acho que realmente fugiram do clichê. Mas eu acho que a proposta era essa bem desde o começo. Quando eu recebi o convite e vi melhoridades com aquela interrogação, eu fiquei tranquila, porque quando me convidam para falar do envelhecimento como se realmente fosse a melhor idade da vida, eu me sinto muito mal, porque não é o que eu penso, e a gente fala do que a gente pensa, né? Então eu me sinto muito mal com isso, mas aí já a proposta me deu uma confiança. Eu acho que vocês devem ter trabalhado muito bem este mês. Se passou, não, quanto se passou desde o dia? 20 dias, não sei. Por aí. Porque realmente os textos são muito bons. Eu poderia utilizar qualquer um desses textos nas minhas aulas, publicá-los. Vocês podem fechar parceria com uma psicóloga, vale a pena. Porque são necessários, justamente estava lembrando agora, por Dona Adélia, sua, né? Agora, amanhã é o Dia Internacional da Luta contra a Doença de Alzheimer. Então, eu acho que, por exemplo, se eu tivesse conhecido esse texto antes, já estaria usando amanhã para alguma atividade, né? O ano que vem. Então, eu gostei muito, acho que conseguiram fugir do clichê. São figuras simpáticas, sem serem figuras pesadas, sem serem clichês de velhos. E o interessante que o que eu mais gostei de alguma maneira são todos velhos autônomos. Ainda a senhora demenciada ou com início de demência tem autonomia, e é uma autonomia que de alguma forma lhe é proposta e conservada o maior tempo possível. A filha só a leva com ela quando já é perigoso para ela mesma ficar sozinha. A questão que você sentiu em relação a asilo ou não, é outra coisa que eu acho que temos que começar a mudar, essa ideia do asilo, a ideia da casa de repouso, começar a mudar essa ideia de depósito de velhos para talvez moradia compartilhada. Tem novas ideias aparecendo por aí que eu acho que podem ser trabalhadas. Se desenvolver, né? Pela própria demanda e necessidade. Claro. Em Santos já existe repúblicas. A República de Idosos de Santos é famosa, assim, eu lembro de quando se inaugurou a República. Tem até trabalhos acadêmicos na gerontologia da PUC sobre a questão da República de Santos. É uma proposta absolutamente superadora, mas não é para idosos dependentes, é para idosos autônomos. Exato. Aqui no caso da Dona Adélia é dependente. No caso da primeira senhora, eu digo a primeira pela ordem de apresentação, da senhora que se mete aí no assalto do banco, Nem tudo são flores. Isso. É uma senhora totalmente autônoma, com alguma coisa de relacionamento aí com a filha, mas ela mora sozinha, tem seus amigos, né? É diferente do caso de Dona Adélia, que já está com um déficit cognitivo severo, né? E aí aparece, são todos idosos que de alguma forma são cuidados, e são cuidados bem cuidados. Porque até essa coisa de mãe e filha, ai mamãe, não sei o quê, forma parte
uma certa tradição cultural. Não é uma filha que maltrata. Tem uma coisinha aí de mais Picuinha filha. familiar. Uma picuinha familiar. Que a mãe poderia ser mais jovem, a filha também, e teriam de qualquer maneira, né? É o expediente da chantagem emocional, né? Total. Que trabalha, é uma coisa que mas pega é mais muito da as relação gerações. mãe-filha, que é mais da relação mãe-filha que da relação idosa-jovem, né? E, bom, então acho que sim, que fugiram do clichê, fiquei muito feliz e os atores estão de parabéns. Eu fiquei emocionada só de vê-los e ouvi-los. Obrigada, gente. Para os diretores e para os atores também, como é para um ator jovem fazer um velho? Que tipo de escolha deve ser feita para que esse velho funcione e funcione bem? Então, acho que é muito particular isso, né? Mas eu estava te ouvindo falar sobre o quanto esse tema te pega e como cada um de nós tem uma relação com ele. Para mim, me pega muito no atual momento da minha vida, né? Eu tenho uma mãe que está idosa, que tem a doença de Alzheimer, que tem autonomia ainda, mas onde eu me deparo a cada dia tendo que rever o meu olhar para o envelhecer, né? E ao mesmo tempo que eu vejo, pelo que eu vejo dela, né? Meu olhar vai através do que se passa com ela, mas ele se transporta para minha própria existência, assim. Então essa é uma parte, porque eu acho que isso me liga de uma outra maneira aos velhos em geral. E eu digo velhos porque envelhecemos, velhos, né? Temos o nosso velho dentro de nós, né? É uma questão de tempo. Nós temos, e acho que é isso, esse meu olhar cada vez mais para o meu velho interior aí, né? Então, eu acho que é muito particular, porque num processo artístico, cada um de nós tem uma maneira diferente de criar e de achar o caminho da sua expressão. Então, respondendo muito subjetivamente, eu acho que é de uma empatia, sim. Eu acho que primeiro você tem que ter uma empatia com aquilo que você vai traduzir. Seja, posso estar falando de um velho, de um jovem, de uma pessoa um pouco mais maluca, mais inadequada, né? Mais não encaixável, não rotulável. Mas acho que qualquer personagem para quem você vai dar voz, eu acho que o primeiro momento, pelo menos para mim, passa sempre o reconhecer, né? Onde eu me reconheço naquilo. E aí, respondendo mais pontualmente, que é de não, né, de talvez de dar uma humanidade, eu acho que é o próprio relacionar-se de fato com esse ser, né? Porque só quando você entra realmente em relação àquilo que você está dizendo, você consegue sair dessa primeira camada, que geralmente é mais chapada, né? Como quando a gente conhece alguém, que a gente olha e fala assim, é tal. Ou quando a gente conhece há muito tempo, né? Que também acontece, que a gente para de enxergar de verdade a pessoa. Então eu acho que é isso, assim, de olhar de fato. Olhar, reconhecer, me reconhecer no personagem. Eu acho que esse é um caminho possível para humanizá-lo, né? Então eu acho que é um pouco por aí que eu já falei muito, né? E você, para construir esse personagem idoso, você observou? Você tem alguém na família que você dedurou aqui hoje? Como é que foi? Eu não sei nem falar. A especialidade Eu tenho uma facilidade muito grande de fazer ou criança ou velho. Eu tive em Assombrações do Recife velho e não era bem um velho nem uma criança. Mas eu não sei nem explicar, assim. Eu acho que eu tenho um carinho muito grande, assim, por criança, sabe? E eu acho que o velho eu acho que ele já passou tanta coisa, eu acho que ele não que volte a ser criança, mas ele tem o humor da criança, né? Talvez eu acho que eu quero ficar velho assim. E aí é como o Cris falou, né? Você se envolve naquele personagem. Não é diferente dos outros, mas como eu tenho esse carinho muito grande, eu tenho uma família que tem uns velhos muito bem-humorados, meus avós eram muito bem-humorados, eu gosto disso, eu tenho um carinho muito especial por velhos e crianças.
E eu acho que isso está muito dentro de mim, eu não sei nem como explicar isso. Vai, né? Eu acho que eu queria ser velho assim, bem-humorado, mesmo ele sem paciência, ele é bem-humorado, é bem... Não tem muito o que falar, não. Alguém aqui tem medo da velhice? Mentirosos, todos temos, óbvio. Fernando. Gente, eu já tô nela, já fila de banco especial, feliz da vida, imagina. 62 anos é uma reflexão que você faz sobre a vida e questões que começam a aparecer. E assim, o que eu acho engraçado é que de repente falar, é velho, as pessoas, não, você não está velho. Gente, não é problema, não é questão. A idade, velho, envelhece, as coisas mudam fisicamente, tudo se altera. Mas, por exemplo, eu digo tranquilamente, quem me conhece sabe bem, que eu nunca fui tão feliz como eu sou hoje em dia. Porque muitas questões que você vai carregando também, você vai falando, e para que tanta informação, para que dar tanta importância para isso? As coisas vão alterando, a vida altera. Se você tem juventude físico para aguentar mais bordoada, então você também tem cabeça para entender as coisas de uma outra maneira. Eu acho que existe uma lógica no viver, é só observar. É que a gente vive sem pensar, por que eu estou na Terra, por que eu estou vivendo, por que as coisas estão acontecendo? A gente vai, né? É uma questão de observação, não existe isso aqui, é o que é o momento, é a hora que a coisa está acontecendo, é isso. Claro, quando a pessoa, como ela diz, tem uma estudiosa, que vê as implicações de uma pessoa que está impossibilitada, então você precisa estudar como é que as coisas vão acontecer diante desse fato. É uma outra questão. Não enquanto ele está pensando, refletindo, raciocinando, podendo se expressar, aí o negócio é diferente. Passou dos 60, é uma outra postura, é um outro pensamento, é uma outra identidade, é uma outra relação. Mas eu ainda estou com a minha cabeça a mil, então tudo pode acontecer. Mas a gente precisa ter essa noção, senão fica assim, fica uma coisa meio romântica. Eu acho que o mundo não tem espaço para isso, entra num atrito muito grande com essas questões. E a pessoa precisa falar, olha bem, você vai envelhecer assim, Deus queira que você envelheça. Então você vai morrer, não quer envelhecer, então morre, pronto. O único jeito de não poder, não é? Mas a grande loucura é que nós somos produtos, somos brasileiros e produtos de um país que sempre carregou consigo a pecha, né, se pode dizer assim, de ser um país jovem. Né? É um país em que ser velho é quase uma ofensa. E eu acho que isso já está mudando. Tem que mudar. E acho que isso já está mudando. Agora, por exemplo, na cena 2, na peça 2, há uma grande contradição lá. Né? Uma contradição que me levou a um conto do Dostoiévski, que diz o seguinte, eu não lembro que conto é exatamente, mas ao querer fazer o bem, fez o mal. Eu me pergunto até que ponto a manutenção desta idosa na casa da família, vou provocá-los, é um bem que se faz à qualidade de vida dela e um mal que se faz à qualidade de vida dela e dos familiares. E há um fechamento ali emblemático, né? Que vem aquele coitadinha, e no final, Deus me livre e me perdoe, mas que alívio. Quer dizer, nos joga num lugar de contradição terrível e tenebroso se nós não estivermos preparados para amparar e cuidar da melhor forma possível dos nossos velhos, né? E dos velhos que nós seremos também, que tipo de velho nós escolhemos ser, né? Então, só para trazer um pouco essa reflexão, porque, meu Deus do céu, como é que o teatro brasileiro aborda a questão do velho hoje? Tanto que não tem nem papel para velho. Estou errada, Newton, ou não? Papel para terceira idade. Nós não temos sempre a coisa da brincadeira, do riso, do clichê, né? O velho da comédia dell'arte, né? E não temos, posso estar errada e estou provocando por isso mesmo, temos uma representatividade da questão do idoso no Brasil hoje na nossa dramaturgia brasileira? Alguém tem noção ou consciência disso? Quais são as representações que nós temos? Né? Cadê os nossos grandes atores velhos com personagens velhos no teatro? Tudo bem, a Bibi Ferreira faz de 8 a 80, né?
ou 800, faz qualquer papel. Mas ela vai buscar, ela busca esse confronto com a atemporalidade dos personagens. Mas essa questão não está trabalhada no nosso teatro. O que você acha, Milton? Precisar, nem lembro agora que textos que tem essa força. Eu lembro de... Eu vou ser impressionado. Jorge Andrade, mas parou nos anos 50, por exemplo, a Moratória, não é verdade? Olha, paramos nos anos 50. Eu lembro de um texto do Abreu, eu lembro do texto, mas não lembro o título do texto do Abreu. Vou pedir desculpas. Não é o Lima Duarte. Não, Luiz Alberto de Abreu. Então, Luiz Alberto de Abreu que escreveu Lima Duarte. Eturtuvia. Eturtuvia. Acho que é esse. Os dois velhos, que é uma representação linda. O que eu queria puxar um pouquinho, assim, estou fugindo, mas não fugindo da sua pergunta. É que assim, eu acho que você colocou a questão de como é que os atores chegam nesses velhos, como é que eles representam, a Cris respondeu, o Paulinho respondeu, mas uma coisa que eu senti nos textos, assim, e até para chegar numa pergunta para os autores, assim, como autor talvez isso me interessa saber de vocês, é que, e é uma qualidade que eu senti, muito forte, é que eu senti que vocês sofrem junto com os personagens. Tinha uma escrita, uma pulsação, um batimento conjunto, um choro conjunto, ou uma alegria conjunta, sei lá, uma proximidade, um carinho, sabe assim, um pacto nessa gestação. Escreve atravessando a dor deles um pouco. Isso, eu acho que isso que bateu neles, porque eu achei que os 5 foram muito generosos, assim, né? Muito presentes, muito bonito o trabalho de vocês hoje. Desculpa, eu vou pedir essa parte, porque eu fiquei... Altamente necessário, os atores foram brilhantes. Achei incrível. E eu acho que foi isso que eles sentiram também, sabe? Um pouco esse coração na frente da pena. E a minha pergunta, eu senti porque eu fiz a minha viagem, porque ler isso para mim foi um pouco pensar também como é que a passagem do tempo em mim, para onde é que eu chego e a minha história dentro disso tudo. O percurso do tempo em mim, através da leitura dos textos de vocês. Qual o nível de proximidade desses universos? Como que vocês construíram? Assim, são pessoas próximas? Houve uma investigação? Tem algo de pessoalidade muito grande nisso tudo? Como que vocês se aproximaram desse lugar, com todos os textos, orientações que vieram do projeto? Maravilha. E o histórico de vocês colocaram, mas especificamente para se aproximar desse lugar... As fontes, né? Quais são de onde que veio o brilho, o impulso para essas criações? Assim, eu acho que me interessa, acho que para alguns dramaturgos aqui também que estão nos assistindo. Eu participei do primeiro módulo e fiz um texto bastante clichê. E recebi um parecer muito generoso, tá? E me serviu de parâmetro de como eu deveria tratar a dramaturgia desse projeto. Então eu fui pesquisar situações que eu conhecia e buscar verdade naquelas situações e transmitir o máximo de sentimento naquilo. Buscar uma força interior, uma coisa mais subjetiva do que explícita para desenhar as minhas personagens. Então eu parti, digamos que o exercício do primeiro módulo me serviu como parâmetro para o segundo. E eu fui buscar uma coisa mais interior, muito embora para o lado de comédia, que já é uma vertente minha. Então meus textos são mais voltados para a comédia. Buscar essa questão mais subjetiva do personagem, mais sentir o drama dele, não apenas o clichê. Né? Então acho que foi por isso que... E claro que a gente conhece... tenho minhas fontes, não posso revelar, senão eu duro fora de casa. E a Paula? Eu me identifiquei muito com o texto. Até foi engraçado quando a Marici fez a pergunta: vocês têm medo de ficar velho? Eu pensei não, porque é uma coisa... Lógico que assim, eu não sou velha, eu não sei todos os problemas que tem, mas ao mesmo tempo, quando eu vi o texto pronto, ainda mais a hora que eu vi encenado, eu vi que a linha que separa a juventude da velhice é uma coisa muito tênue.
Porque eu tomo Rivotril, tenho coceira na perna, às vezes até esfolado, de tanto que eu coço, tenho trio no ouvido, e todos esses eu resolvo com Rivotril, porque todos os médicos me mandam Rivotril pra curar tudo. Dá uma desconfiguração. E toca trombone. Não, trombone não. É uma flauta, mas enfim. E não é só essa, mas outras identificações, como por exemplo, o velho sai para ir para a cidade procurar o remédio, não tem dinheiro para comprar o remédio que precisa, volta para casa, o Rivotril já está em casa. Aí eu fico pensando, eu quando convivo na cidade grande, você pega o metrô para ir para um curso, para ir para estágio, para ir para outro curso, e você tá no metrô e fala, puta que eu pariu, eu tô perdendo o dia inteiro, você chega em casa e fala, e aí? Quanto eu estudei, eu perdi 8 horas dentro de um ônibus enfim. E aí hoje eu vejo que o texto da Dona Adélia me foi muito forte, porque me veio o sentimento que um dia eu vi um antropólogo, um místico, um físico quântico, não me lembro, não vou lembrar nem a pau, mas que ele dizia uma coisa muito interessante, que é uma visão muito ocidental, esse estranhamento que a gente tem com a velhice. A gente vê eles como os ET da mesma forma que eles veem a gente como ET. Mas se você for parar para pensar no Oriente, onde eles têm uma cultura que vem mais do jainismo, do budismo, do taoísmo, aquela cultura que não separa o eu do outro, que é uma coisa que esse índice de Alzheimer, de doença degenerativa, ele quase não existe, porque aí o velho é visto com respeito, é visto como uma pessoa que tem experiência. E aí eu vejo que o que separa a gente da velhice é muito mais o momento histórico que vivemos, que cria a cultura que faz a gente ter um certo pensamento e o velho ter um certo pensamento. E essa falta de comunicação, né? Porque um jovem vai conversar com o velho e você fala, não, cala a boca, eu não quero te ouvir, você está falando besteira, e vice-versa, mas se você parar para pensar, não é assim. E eu acho que eu escrevi esse texto, assim, eu baseei em figuras da minha família, minha tia-avó coçava a perna também, fui receitar remédio pra ela, meu disco do Funga Funga, meu tio-avô que me deu, e eu ouvia desde criança, teve essas coisas, essas referências. Em quantos dias você escreveu esse texto? Um dia, eu acho que eu escrevi em 2 horas, depois do resto do dia eu fui lapidando. Curtindo. E daí terminou e eu enviei. Mas foi tudo assim, saiu e eu fui... Rogério. É uma experiência muito pessoal que eu vivi até hoje, porque era um contraste tão grande, porque o meu texto estava no meio e os outros 2 eram tão mais divertidos, eu fiquei pensando como é pesado, e foi uma coisa muito pesada que nós vivemos na nossa família, porque eu cheguei aqui no Brasil e a minha avó não podia mais morar sozinha, ela teve que abrir mão da casa dela, onde ela morou 70 anos. E isso tudo aconteceu, a minha avó e a minha mãe são coautoras do texto, porque elas dizem isso, não tão concentradamente assim, é mais leve do que o texto. E uma das coisas que eu queria colocar nesse texto é porque eu não acho que o problema da terceira idade só da Dona Adélia é a terceira idade da filha também, que eu vejo isso lá em casa. Minha mãe já está com 70 e muitos anos, cuidando de uma mãe que está com 99. Então, que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Então você também não tem nem direito a ter a sua terceira idade, porque na sua terceira idade você está cuidando do seu pai, da sua mãe, e que é uma coisa estranha, e acho que talvez seja a primeira geração que esteja vivendo isso. E também vivendo essa coisa de ter um cuidador, uma cuidadora dentro de casa, que também é uma coisa muito violenta, você ter uma pessoa de fora. Inclusive a minha avó tem uma cuidadora que tem uma mãe que também é demente, e que a irmã dela cuida. Então E o cuidador, ele carrega também um outro fator, que para as pessoas mais desprovidas, para as famílias de baixa renda, o que é pagar um cuidador? Né? Nós tivemos essa experiência nos últimos tempos, e é um susto. Ainda que você seja classe média estável, o que é pagar um cuidador? Então carrega tantas questões que o meu medo é que a gente não se antecipe a elas, né? E passe a ser uma coisa meio de Copa do Mundo. Quando que esses estádios vão ficar prontos? Desculpa a péssima comparação. Mas eu acho que é urgente que a gente acorde para a nossa própria velhice, para a velhice do outro, e para um país mais amadurecido, mais velho. Né? Eu acho que se conta com que a mulher viúva ou casada, que ela vá cuidar dos pais, que ela tem essa obrigação. E na Inglaterra, onde eu morei muito tempo, é diferente. Os idosos, eles moram sozinhos, eles querem morar sozinhos.
o quanto puderem. E há uma ajuda do governo, de pessoas que vêm, se eles não são totalmente dependentes, por exemplo, a avó do meu companheiro vinha uma cuidadora todo dia para ajudar ela a ir ao banheiro, para dar banho, para colocar a meia calça nela e depois ela ia embora. E ela continuou vivendo sozinha muito mais tempo do que a minha avó ficou. Então eu acho que existe esse... As pessoas vão precisar de ajuda. Nós somos classe média, nós podemos pagar uma cuidadora, mas outras pessoas não vão poder pagar. E a vida se torna realmente um inferno. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, colocar algo? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Depois de escrever a peça na urgência, né? De ver a leitura aqui, de assistir à leitura aqui, vocês têm vontade de reescrever, ou aumentar, ou modificar o texto? Eu não pensei nisso. Eu acho que não. Eu acho que eu fechei a ideia ali. Eu acho que não pensei nisso, Maurício, sinceramente. Tá desculpado. Na verdade, eu definitivamente não. Achei tão bonito que eu acho que tá acabado, assim. Lógico que eu nunca vi um texto acabado. Eu acho que sempre tem que mexer, mas engraçado que nessa atuação eu achei muito bonito. Todas as atuações que vi, achei muito bonito. A estrutura dele tá dada, né? Eu já queria reescrever, eu queria colocar a influência e a participação das cuidadoras dentro da casa, porque eu acho que também fica um ponto de vista muito classe média. E eu acho que aqui no Brasil, geralmente, a dramaturgia lida muito com a classe média. Eu gostaria de dar um outro ponto de vista da cuidadora dentro da casa, da realidade da cuidadora, que também tem um idoso em casa. E isso eu já queria antes. Hoje, vendo, é uma coisa que eu já desconfiava, eu queria colocar mais humor. Eu acho que com humor a gente passa mais a mensagem. Eu achei um pouco mais pesado do que eu queria que fosse. Então eu gostaria de aumentar, principalmente. Algum diretor? Uma reflexão sobre o texto dele, né, que a gente fez. Porque, e ouvindo agora também vocês falarem, e até você falar que queria colocar as cuidadoras, porque eu acho que tem essa coisa do velho que normalmente os filhos, isso que você falou, sempre tem alguém que fica com uma responsabilidade. Tem essa história de não poder mandar pro asilo, é uma responsabilidade que parece que você toma para você e ela vira um fardo muito pesado, que por isso vem esse paradoxo no final, que nossa, que alívio, né? Se tudo isso fosse mais compartilhado, isso que a Paula falou também, se a gente visse a velhice com um pouco mais de naturalidade, ou então com um pouco mais de troca entre... Eu não sei como isso podia se dar de um jeito que também pudesse ser dividido com outras pessoas da família, não só o fato de cuidar, de trocar a fralda, mas da convivência, ou se é melhor mandar para um asilo. Essa questão é muito delicada mesmo, porque eu acho que ainda existe isso, vamos mandar para o asilo, não, o asilo não, pesa, né? Só que ao mesmo tempo, se fica em casa, sempre tem alguém que assume aquilo de um jeito mais forte. E essa pessoa é aqui uma hora explode com o filho, ou então já está na terceira idade, como você falou. Eu não sei, dentro desse texto, talvez essa leveza que você fala de querer dar para o humor, realmente ela possa estar nesse lugar e até trazer essa discussão, assim, né? Esse fardo, ele está... de que jeito a gente podia aliviar um pouco isso? Porque é claro que sempre tem alguém que fica com esse peso a mais e que depois não aguenta o tranco, né? Geralmente é a mulher. Geralmente é a mulher. E relação de mãe e filha normalmente é mais complicada. E quando é a mãe que a filha tem que cuidar, e às vezes não consegue cuidar porque não tem uma relação, não tem uma intimidade, às vezes que pesa mais ainda, né? No texto do Paulo, por exemplo, a filha trabalha. A filha tem... Hoje em dia a sociedade mudou, as mulheres trabalham. E eu acho que antigamente, por exemplo, a minha avó cuidou da mãe dela, mas ela tinha uma família grande em volta, tinha outras mulheres dentro de casa. A família era muito maior, as mulheres não trabalhavam. Hoje em dia, não só como as pessoas vivem mais, mas também está todo mundo trabalhando. Então quem é que vai cuidar dos velhos? E o quadro vai piorar porque as famílias elas estão menores. Então, estão tendo menos filhos, então, e esse quadro ainda tende a piorar, porque vai chegar uma hora que serão todos velhos, porque pouco filho. Não é que antigamente que eram famílias grandes,
Então, a gente para pensar, assusta. Alguém tem alguma pergunta? Parece que não, né? A gente vai precisar encerrar, são quase 9h25. Com a fala da Paula, também eu comecei a pensar uma coisa, no sentido de, se a gente se confronta com um problema, assume-o, não como um problema mais, mas como desafios, e a questão da velhice no Brasil vai ser um grande desafio, se já não é, né? E envelhecimento com qualidade de vida talvez seja as duas expressões mais fortes para pensarmos a questão do velho no Brasil, além das questões da política, das políticas públicas, enfim, tudo que envolve esse assunto. Mas será que também as doenças sociais não são causadas por esse não enfrentamento do assunto e do tema? Será que a demência não é uma doença social por falta de enfrentamento, de respeito, de aceitação da velhice que vai chegar para todos? Que bom, né? Porque é isso, é uma lógica da vida. Agora, se pudermos envelhecer com autonomia, melhor ainda, né? Então, eu acho que se enfrentarmos o tema, amadurecemos o debate e ganhamos um país mais velho, mas talvez mais preparado, mais culto, mais decente, que enxergue a questão do idoso como se vê na Rússia, né? Fonte de sabedoria e não fonte de problema, né? Não sei, terminei bem? Então temos um encontro marcado para daqui 30 anos aqui e temos algo para dizer, que é o próximo tema. Bom, não esquecendo que na semana que vem temos mais 3 leituras de 3 textos selecionados entre os 30 válidos que ganharam parecer. O próximo tema é Brasil, um país de estrangeiros. Escrevam, leiam o próximo texto de parecerista, pensem no tema. Nós estamos revivendo o começo do século XX no Brasil e o final do século XIX, com levas e levas, hordas de estrangeiros chegando ao país hoje para trabalhar, para ter qualidade de vida, para buscar fazer do país o novo Eldorado, né? Não é uma pergunta, é uma constatação. Brasil, um país de estrangeiros. Participem. Sônia. As inscrições só abrem dia 22 de outubro para esse tema, tá? E eu queria pedir um favor a vocês que nos ajudassem a divulgar as leituras, que a gente tem feito bastante estardalhaço, mas o nosso público ainda é muito reduzido. Então, por favor, ajudem a divulgar para na próxima quinta nós termos uma plateia ainda maior aqui, embora o horário e as quintas-feiras não sejam, né, muito convidativas, tá bom, gente? Obrigada pela presença. Valeu. Gente, obrigada a todos, obrigada a vocês, obrigada a todos.